Olá, irmãos, boa tarde, Pastor Júnior mais uma vez, mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é dia 3 de abril de 2021 e quero mais uma vez aí dar as boas-vindas a todos vocês que têm nos acompanhado aí já há um ano, né? Já há mais de um ano, fielmente nas nossas edições aí do Pão das Três, aos novos que têm chegado, àqueles que podem nos acompanhar apenas de vez em quando, não importa, estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Eu quero começar o nosso Pão das Três hoje, lembrando aí, né, dando um recado para os membros da nossa igreja, né, para aqueles que são membros da nossa igreja, que nós estamos hoje, então, está lá a Elisângela, lá a Marília também lá na igreja, e elas estão colhendo assinaturas dos membros da igreja para realização, então, da documentação da igreja junto ao banco e para questão do estatuto também, né, para a gente poder regulamentar mais uma vez aí a partir do próximo dia 21 a nossa diretoria. Estamos vivendo aí um ano difícil, não pudemos realizar a assembleia, então os nomes que nós temos hoje, né, que dirigem a igreja aí, que estão na frente da igreja e da diretoria, serão mantidos, mas a documentação junto ao banco está vencendo, né, como sempre vence, né, anualmente ela vence, e nós precisamos que os irmãos estejam comparecendo à igreja. O horário programado era às 16 horas, a gente está com um número relativamente baixo lá de assinaturas, então eu conversei com a Elisângela, ela já estava programada para ficar um pouquinho além das 4, então ela vai ficar lá até às 17 horas, tá bom? Então, se você é membro da igreja e pode passar lá para assinar, leve a sua caneta, o processo está sendo realizado ali no estacionamento da igreja, não fique lá conversando, batendo papo, apenas passe, assine. Dá para entrar com o carro e de repente levar a prancheta e você assinar também sem precisar nem sair do carro. Então todo o processo vai ser bastante facilitado para você, tá bom? Então lembre disso. E nós vamos então orar, né, dando início aí ao nosso Pão das Três, e logo na sequência vamos cantar o hino 429 do cantor cristão. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais uma tarde, ó Deus, na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas orações que o Senhor tem ouvido e porque o Senhor também nos tem guardado e tem nos sustentado, ó Deus, em tempos tão difíceis como esse que temos vivido. Continua sustentando a tua igreja, o teu povo, as famílias da nossa igreja, as pessoas que amamos, as pessoas pelas quais oramos. Continue cuidando e visitando, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, internados nesse momento, ou ainda que estejam doentes em casa, de quarentena, que o Senhor possa dar a todos, ó Deus, tranquilidade, cura, e pedimos mais uma vez, ó Deus, que essa pandemia seja encerrada, ó Deus, o mais breve possível. Esperamos, ó Deus, milagres, ações, ó Deus, da parte do Senhor, e esperamos também que o Senhor haja, ó Deus, na vida dos governantes, e na vida também de laboratórios, enfim, de todos aqueles que estão empenhados, ó Deus, na vacinação, porque parece, ó Deus, do ponto de vista humano, a solução mais coerente. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia, ó Pai, das muitas famílias enlutadas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então o hino 429 do cantor cristão, que eu sei que é um hino também bastante conhecido aí, né, que a gente costuma cantar bastante. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer, semeemos quando seres perniciosos a semente santa
vós, obreiros, semeais ousados a semente viva da verdade luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos, havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, mestres abundantes, havemos de trazer. É isso aí, mestres abundantes, né? São feixos, né? São aquele produto da colheita, né? Bastante robusto, né? Então, pensando aí em plantar e também em semear, que é um pouco da nossa reflexão de hoje, né? Baseada aí nos versículos 15 a 31 do capítulo 11 de Provérbios, que eu quero convidá-lo agora então a refletir conosco aí, a pensarmos juntos a respeito desse trecho aí, um trechinho um pouquinho mais longo, né? Mas um trecho aí que tem muitas informações importantes. E eu li esse texto a partir desse pensamento, né? Que a gente colhe aquilo que planta, né? E se a gente plantar, a gente vai colher. Eu acho que é uma das ênfases aqui, né? Que são encontradas nesse trecho do livro de Provérbios, ou da carta de Provérbios, né? Escrita por Salomão para os seus filhos, e a carta que Deus deixou escrita para nós também, né? Como seus filhos e como seus servos. Então, plantar e colher, Provérbios capítulo 11, os versos de 15 a 31, e eu quero orar primeiro. Após a oração, faremos aquela leitura devagar, né? Quase versículo por versículo, ou trecho por trecho, né? Há mais versículos, às vezes tratando do mesmo assunto, a gente vai lendo todos e vamos aí nos alimentando da palavra de Deus, tá? Vamos orar. Pai, muito obrigado, a Deus, porque mais uma vez estamos reunidos no Pão das Três para juntos meditarmos na Tua Palavra. Continue falando aos nossos corações, nos dando direcionamento e sustentando e fortalecendo, ó Deus, a Tua igreja, que é o Teu povo, e que o Senhor chamou, ó Deus, pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer, ó Deus, a Tua vontade, de pregar o Evangelho e viver como luz, ó Pai, neste mundo de trevas, e ser sal, ó Deus, nesse mundo tão inóspito, ó Deus, e tão sem sabor como o que vivemos. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Hoje eu não estou fazendo tantas referências sobre a Páscoa, né? Porque nós fizemos, o pastor Israel fez ontem, né? Temos feito, eu fiz na quinta-feira também referências. Amanhã nós vamos ouvir também sermões a respeito da Páscoa. E o sábado, obviamente, é um dia importante, né? Porque foi um dia de silêncio, né? Jesus, então, morreu às 3 da tarde da sexta-feira, e aí, daquele período, o seu sepultamento, que ocorreu ali até às 18 horas, porque já começava o sabá, né, o sábado, então ele passa o sábado aquela tristeza, né? Os judeus recolhidos ali no sábado de Páscoa, os discípulos ali perdidos e atônitos, até a manhã da ressurreição, que é o dia de amanhã. Então é um sábado de silêncio, né? Porque Jesus Cristo havia morrido e deixado sim a promessa de que ressuscitaria, mas muitos ainda estavam ali sob o impacto da sua morte, e muitos não tinham ainda realmente crido que ele ressuscitaria, e estavam ali bastante tristes, pensando consigo como é que pôde ter acontecido aquilo. Mas graças a Deus eram avaliações humanas e erradas, porque ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou, e como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Hoje o texto de Provérbios, falando sobre plantar e colher, eu sempre gosto de lembrar, né, que isso é uma verdade espiritual e é uma verdade bíblica bastante solidificada, né? Que de Deus ninguém zomba, né? O homem não pode se enganar achando que pode zombar de Deus. Por quê? Aquilo que o homem semear ou plantar, isso também ceifará ou colherá, né? Ceifar né? Plantar e colher, né? Semear e ceifar, ou plantar e colher são expressões aí sinônimas. E isso vem sendo explicado e vem sendo aplicado aos nossos corações, na verdade, desde o começo das Escrituras, né? Quando a Bíblia fala sobre pecado, né?
diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E mostrando também que nenhum pecado passa despercebido diante de Deus. E que todo pecado cometido na terra vai ser cobrado, vai ser exigido. Daqueles que creem em Jesus, a dívida já está paga. E para aqueles que não creem, eles mesmos pagarão pelos seus erros, porque essa é uma lei espiritual. E é interessante que ela vale também para o oposto, ou seja, não há também bem nenhum que não fique com o seu devido reconhecimento e com o seu devido galardoamento, né, presenteamento ou, digamos assim, recompensa também diante de Deus. A gente ensina que a gente não deve trabalhar pelas recompensas ou apenas visando lucro. Parece um ensinamento bastante maduro do ponto de vista cristão. Mas a gente também não pode esquecer que a justiça plena do nosso Deus também retribui, né? Retribui com o bem. Aliás, Deus, né, faz o bem até quando a gente não merece, ainda mais, né, em situações em que ele vê o bem sendo exaltado, ele também de alguma forma é glorificado através daquilo e também se torna galardoador. A Bíblia chama Deus de um Deus galardoador, ou em outras palavras, um Deus presenteador, que dá presentes, tá? Então a gente vai ler esses versículos aqui de Provérbios à luz dessa verdade espiritual, desse entendimento espiritual bastante importante. Então ele começa assim: de certo, né, ou com certeza, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A gente já até lidou, né, com essa questão de ser fiador, não ser fiador. Aliás, foi um dia que eu trabalhei sobre questão de fiança, de trabalho e todas essas coisas. Então a gente já sabe, né, que essa má escolha na vida ela vai trazer as suas exigências, as suas cobranças. A mulher aprazível guarda a honra, mas os violentos guardam as riquezas. Não é? A mulher aprazível aqui, né, pode até parecer, como é aprazível, né, uma mulher que tem deleite, que tem alegria, pode até soar uma coisa um pouco baixa, talvez um pouco rude, um pouco desprezível, mas a gente tem que entender o lado correto da palavra aprazível. Principalmente pensando de uma mulher que agrada a Deus, né? Uma mulher que é agradável aos olhos de Deus. Fala que ela guarda a honra, ou seja, a honra está com ela, né? Como os violentos guardam as riquezas, né? Ou seja, guardam com toda a sua força, com todo o seu empenho. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. Não é um versículo dizendo, né, que o homem benigno é aquele que só procura o próprio prazer, mas ele está dizendo que a benignidade de alguém, a maneira bondosa e benigna como alguém anda e vive, traz também resultados para a sua alma e traz também resultados para a sua vida. Aí ele diz, mas o cruel perturba a sua própria carne, ou seja, a própria crueldade que ele pratica traz para ele perturbação. Aí ele diz no 18, o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão eterno. Não é? Inclusive é desse versículo aqui que eu deduzi a minha introdução e um pouco também até do tema que a gente trabalhou hoje, né? Que o salário do pecador, né, do ímpio é enganoso, mas para o justo haverá galardão certo. Olha só que interessante. Coisas que são ensinadas por Jesus, pelo apóstolo Paulo, e a gente já encontra os fundamentos delas assim, muito bem estabelecidos no Antigo Testamento, e aqui no caso, né, de uma forma mais objetiva, no próprio livro de Provérbios, que semeia a justiça, que foi até o tema do nosso último Pão das Três, né? Haverá galardão eterno. Aqui a gente pode até fazer uma ponte, né, entre o que Jesus falou para a gente não semear, não tentar semear, né, tesouros aqui na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem rouba, o tempo estraga, mas tentar plantar tesouros no céu. Então, um versículo desse alimenta essa própria expressão, essa própria compreensão do que a gente tem no Novo Testamento. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte.
tá? Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Mais uma vez a palavra perfeição aparecendo aqui para incomodar a gente, né? Porque a gente com muita facilidade diz que a gente não é perfeito. E diz isso com muita facilidade e também com muita verdade, porque nós realmente não somos perfeitos. Mas a Bíblia fala, né, do varão perfeito. A Bíblia fala de homens que, diante dos quais Deus não encontrou dolo, né? Ele fala, por exemplo, de Jó, ele fala de Daniel, né? Como esses homens e tal. Eles eram pecadores? Eles eram homens falhos? Eram, né? Mas a conduta deles diante de Deus era absolutamente respeitosa e honrosa, de tal maneira que esses homens viviam como se não tivessem pecado, mas eram pecadores sim, tinham as suas falhas e as suas limitações. Eu já até comentei isso uma vez, né? Eu já ouvi isso, né? De uma certa pessoa se referindo ao próprio pai, que era um pastor aí bastante famoso, e que eu não vou citar o nome, e que ela chegou uma certa vez a dizer para uma pessoa, olha, eu afirmo que o meu pai é pecador porque a Bíblia diz isso, mas eu sinceramente quando eu olho para ele eu não vejo problemas na vida do meu pai. É lógico que se Deus olhar vai encontrar ali sombras, todos nós temos, a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, mas algumas pessoas realmente conseguem viver com uma grandeza muito grande diante de Deus e diante dos homens nesta vida também. E é nesse sentido que o texto está dizendo, que há aqueles que são perfeitos em seus caminhos e que escolhem viver de uma maneira completa diante de Deus. Portanto, isso é possível. Ainda que o mal, e o mal aqui é com U, então se referindo a uma pessoa, junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Né? Junte mão a mão, né? Essa ideia, né? É uma ideia de pedir misericórdia e de tentar escapar ao castigo. E ele diz o texto, né? Não ficará sem castigo. Aí você pensa assim, como é que uma pessoa que pede clemência, né, pelo mal que fez, ela ainda vai receber a vara, vai receber o castigo? Porque aqui não está pressuposto um arrependimento verdadeiro, porque aqui não está pressuposto que aquela pessoa está pedindo misericórdia porque ela compreendeu que o que ela fez foi mal, ele está apenas tentando escapar dos prejuízos que ele está levando. Aí você vai falar comigo assim, isso aí é possível? Isso aí é possível. O que acontece com muitos bandidos, com muitos ladrões, com muitos assassinos? O que é aquele arrependimento, aquela dor que ele demonstra quando ele é pego? Não é dor e arrependimento pelo que fez. É a dor por ter sido pego, por ter sido capturado. E porque agora ele vai pagar por aquilo que ele fez. E é isso que dói no coração dele. Então, a penalidade deve doer em nós, mas deve pesar sobre nós também a prática do mal e a prática do erro. Então, por que o texto está dizendo que o castigo fica sobre a vida deste mal? Porque ele não está arrependido do que ele fez, ele está apenas tentando escapar dos prejuízos que aquilo que ele plantou vai levá-lo a colher. Isso é muito importante. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Não é? Então é um texto bastante interessante, dizendo que a formosura da mulher, mais uma vez, não pode estar apenas na sua aparência, mas sobretudo na maneira como ela vive, né? Aí aqui no caso falando da razão, né? Viver de uma forma verdadeira, viver de uma forma racional. Então olha que interessante, né? As pessoas hoje, a gente cuida muito da aparência, a gente liga muito para a aparência, a gente valoriza muito a aparência, e a Bíblia está dizendo aqui, em outras palavras, vai dizer isso também em outras passagens, né? Que a aparência, que a beleza e que a formosura, elas são vazias, elas são muito enganosas. Então, não se semeia e não se pode plantar apenas naquilo que é aparente, mas naquilo que é fundamental nas nossas vidas. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Então, os justos estão sempre querendo coisas boas. Alguns há que espalham, né? De semear, né? De jogar por aí. E ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo,
mas é para a sua perda. Esse versículo aqui não é muito difícil de entender, né? Quando a gente está lendo o Novo Testamento e Jesus está falando daquelas pessoas que plantaram, lembra dos que plantaram? 1, 2, você lembra disso, né? Aí ele diz assim, a quem muito tem, ainda mais lhe será dado. E aquele que não tem, até do que não tem, lhe será tirado. Olha que interessante, já estava em Provérbios esse versículo, né? Dizendo de uma outra forma. Há alguns que espalham, que eles liberalmente eles doam aquilo que têm, eles atendem os necessitados, eles repartem o que têm, não só bens materiais que estão aqui no foco, mas os bens espirituais também, que compartilham entendimento, conhecimento, que compartilham de alegria, de comunhão, que compartilham das suas bênçãos, há aqueles que espalham. E o que acontece com esses, do ponto de vista espiritual? Que quanto mais eles dão, mais eles têm. O texto está dizendo isso. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas para a sua própria perda. Porque eles guardam para si e acabam perdendo. Onde é que está a chave dessa prosperidade? Ela está na bênção de Deus. Não é algo misterioso. A gente não pode fazer isso, a não ser sob o guarda-chuva da bênção de Jesus, esperando que isso aconteça. Porque a gente só faz, vou tentar ter lucro na minha vida, vou sair. Não. Se você não está fazendo isso em Cristo, em Deus, de acordo com os ensinamentos espirituais, você não pode esperar que as coisas se multipliquem, tá bom? Então, tem que ter cuidado. Então, essa generosidade, ela parte de um entendimento da própria vontade de Deus. Aí ele continua falando, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. É interessante esse negócio de engordar aqui para a Bíblia, né? Porque a gente fala, hoje engordar é um problema sério, né? A gente sabe que é um problema de saúde, a gente tem que se cuidar para não engordar. Mas aqui o que o texto está dizendo é de prosperidade, é de você crescer, de você desenvolver. E você não pode se esquecer que gordura, ela é uma coisa boa. O nosso corpo não vive sem gordura, a gente tem que se alimentar de gordura animal, de gordura vegetal, algumas que são perigosas. Aqui eu não sou nutricionista, não vou falar a esse respeito. Mas tem umas que são prejudiciais, tem outras que são benéficas ao corpo e tudo mais. E a gente sabe que a Bíblia sempre enxerga a gordura como uma coisa muito boa, né? As gorduras eram queimadas também nas ofertas, parte das ofertas de gorduras iam para os sacerdotes, para eles comerem, para eles se alimentarem. Deus tem promessas, né, de que não faltaria gordura na casa dos seus filhos, para que eles pudessem se alimentar, pudessem preparar os seus alimentos. Então, nesse sentido aqui, obviamente, a Bíblia está usando do ponto de vista de prosperidade, de crescimento, de conseguir mais a partir da alma generosa. O que retém o trigo ao povo, o que retém o trigo... Foi. Tá, a gente teve uma paradinha aí, não sei se vocês perceberam, mas a gente já voltou. O verso 27. O que busca cedo, o bem busca favor, mas os que procuram o mal, este lhes sobrevirá. Né? Mais uma coisa, né? Então, essa verdade do plantar e colher, mais essa verdade espiritual sendo aí declarada no texto de Provérbios. Você vê que ela está bastante repetitiva, né? Exatamente para ela ser inculcada na nossa cabeça e no nosso coração. Temos que semear o bem nas nossas relações, o bem diante de Deus, o bem nos nossos corações, e a seu tempo colheremos tudo. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Não é o único versículo da Bíblia que fala, né, que compara a vida dos justos, a vida daqueles que temem a Deus, com árvores frondosas, com vegetações robustas, com plantações vistosas, né, viçosas também. Então, dizendo que essa semeadura, esse plantar tem que ser feito com bastante intensidade. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Não é? Olha que interessante, porque não é um texto, um livro da Bíblia falando sobre evangelização, mas pode ser aplicado a isso, mas ganhar almas nesse sentido também para Deus, para a sabedoria. E hoje a gente entende melhor isso de uma forma mais ampla e profunda, que é ganhar pessoas para Cristo.
Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Então ele termina dizendo aí, né, que até o justo acaba muitas vezes sofrendo alguns reveses amargos na sua vida, e que os ímpios acabam passando por coisas muito piores. Então hoje a gente está falando, irmãos, de plantar e de colher, né, a partir do texto de Provérbios. E nos lembramos aí de tantas passagens, de tantos ensinamentos de Jesus, de tantos ensinamentos também dos apóstolos, e que precisam ser aplicados nas nossas vidas. Então, o tempo todo, nós devemos buscar o bem, o nosso próprio bem e o bem das pessoas que estão à nossa volta. A gente sempre tem que procurar, tem uma palavra, tem várias palavras que às vezes as pessoas usam, né? Sermos facilitadores. O que é um facilitador? É alguém que ajuda, alguém que cria condições para que o outro possa viver, possa desenvolver a sua vida. Nós falávamos há um tempo atrás, você já deve ter ouvido essa expressão, criadores de pontes, né? Então a ponte sempre é uma construção que liga dois lugares que não tinham acesso, porque tinha um rio no meio, porque tinha um desfiladeiro, um barranco, um buraco, um precipício, tinha uma outra avenida passando. Então se criam pontes, falando de pessoas que são criadoras de pontes. Então fazer o bem a nós e fazer o bem aos outros também é sinônimo de sermos facilitadores, ajudarmos os outros a viverem, a desenvolverem o seu trabalho. Isso é também plantar, e também de criar pontes, tá? Outra coisa então, né, aí nas nossas conclusões, a nossa semeadura, né, o nosso plantar, a Bíblia sempre pede para que ele seja muito vigoroso e seja muito intenso. Por isso que muitas vezes apareceu espalhar, generosidade, né? Eu apliquei também falando em liberalidade. Então, a nossa semeadura, ela tem que ser bastante vasta. Você pode ver, né, quem trabalha com dinheiro, hoje em dia, nas profissões, né? Então, as pessoas dizem assim, olha, procure desenvolver diversas habilidades para que você tenha formas de conseguir os seus recursos de mais de uma maneira. Quando você vai falar em termos de aplicações de investimentos, o pessoal sempre fala, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, diversifique. E tudo isso que parece algo tão atualizado e tão moderno, a Bíblia já ensinava há muito tempo, né? E semeie com generosidade, espalhe as sementes que Deus tem trabalhado, tem colocado na sua vida, em todos os sentidos. Os recursos materiais, espirituais, emocionais que Ele tem te dado, coloque todos eles à disposição do Senhor e à disposição daqueles que estão à sua volta. E para terminar, obviamente, a gente faz isso porque o bem está em nós, mas mais uma vez, sabendo que Deus é galardoador, é presenteador, é recompensador de todos aqueles que semeiam, de todos aqueles que plantam no nome de Jesus, e nós vamos colher. Não precisamos ter medo disso, né? O crente ele nunca se desespera. Ah, fiz isso, fiz o bem, fiz aquilo, e agora estou só colhendo as coisas ruins. Fique tranquilo que é seu tempo. Deus te recompensará, Deus te abençoará, Deus trará paz ao teu coração, te dará tranquilidade, porque todos nós, em primeiro lugar, servimos a Deus, também trabalhamos para Deus, e se esperamos alguma coisa, esperamos sempre das mãos poderosas do Senhor. Amém? Então que Deus nos abençoe, plantar e colher, tá? Uma coisa importante para a nossa vida, o ensinamento espiritual é muito importante. Nélia Vieira, tá? Vamos para o nosso momento aqui de oração, tá? Nélia Vieira, ela costuma estar com a gente, né? Nas orações, eu costumo ver o nome dela aí. Agradeço as orações pela Marli Miaki. A Marli Miaki está aqui na nossa lista de hospitalizados. Muito bem. Aqui estava, antes de começar, precisa melhorar a saturação. Então eu imagino que a saturação dela melhorou, porque já há a possibilidade de receber alta amanhã. Então nós temos aqui o pedido já com uma resposta aqui de oração. Tá bom?
Irmãos que estão nos acompanhando aí no Pão das Três, no comecinho do Pão das Três, eu não sei se você acompanhou, hoje aqueles que são membros da igreja têm um compromisso, tá bom? De até às 17 horas passarem lá na igreja para assinar a lista de presença, para a gente poder então registrar a nossa lista de presença e ata no cartório, para não termos problemas, né, com o banco, né? Vence no dia 21 aí e a gente precisa entregar a documentação antes para manter toda a regularidade aí das nossas contas bancárias. Não fizemos a assembleia porque estamos aí em afastamento, né, isolamento social, não podendo realizar as nossas atividades. A igreja também não está fazendo nenhuma alteração na diretoria, está mantendo os mesmos nomes que foram eleitos no ano passado, que não apresentam, graças a Deus, nenhuma dificuldade, serão mantidos até que a gente possa, quem sabe o ano que vem já, né, a gente coloca em dúvida, mas quem sabe, realizarmos uma assembleia presencial, né, como sempre fizemos, e elegermos a nossa diretoria. A Gilda, né, tem o pedido da Ivaninha prima, que já saiu do hospital e vai continuar o tratamento em casa. Então temos aí o caso da Marli, temos aí o caso da Ivani também, que nós agradecemos, né? O nosso irmão Abenomil, recebemos aí o recado hoje, né? Foi entubado novamente porque a saturação dele baixou, estava muito cansado e se tornou necessário. O Newton também está entubado, né, que é o sobrinho da irmã Cida Fraga. Pastor Balbini e pastor Edevaldo continuam numa situação bastante crítica, né? O pastor compartilhou com a gente um pouquinho antes de sair do Pão das Três. A Esther, que é tia da Kátia, também entubada. Infelizmente, o Rodrigo, ele está aqui na nossa lista, né, conhecido da Gisele Bandeira, que é membro da nossa igreja, né, esposa do Emanuel, e infelizmente ele faleceu hoje de manhã. Então, assim, ele está na nossa lista, né, ela pediu ontem à noite, nós colocamos, mas infelizmente ele faleceu, tá? E uma pessoa jovem, tá? Não sei exatamente a idade, mas uma pessoa jovem. Além disso, o Aldo, o Pedro e a Cristina. Tá? Nós temos notícias boas também a respeito dos patrões do Romualdo, que também passaram a fase mais crítica aí da Covid também, e graças a Deus eles têm melhorado. Tá? Nós temos a sogra do pastor Josias, nós temos o José Carlos, a Rosa e a Márcia, primas da nossa irmã Ruth, e essas pessoas que continuam hospitalizadas. Tá? A Dina e o Alessandro, né, continuam também de quarentena, não estão internados, mas estão ainda passando. O Guerra e a Márcia também, que são os patrões do Romualdo, né? Graças a Deus, passaram aí já a pior fase da Covid. Aí nós temos o pastor Márcio Simone, João e família, Carmelita e família também, que ao que tudo indica já estão aí na fase final, e são pessoas aí que já estão para realizar aí novos exames de Covid, para ver como é que tá, se já passaram da Covid mesmo, se a carga viral já passou, se podem voltar aí às suas atividades. E aí temos aqui uma série de pedidos a respeito de vacinas profissionais, vários irmãos aí que têm participado também do Pão das Três, pelos quais nós temos orado bastante, tá bom? Então vamos lembrar então desses nomes, vamos orar agora, lembrando aqui da Ivani, da Marli, que graças a Deus saíram disso, o Guerra e a Márcia, que são os patrões também do Romualdo, e orar pela vida do nosso irmão Abenomil, dos pastores, né, Balbini, Edevaldo, e várias pessoas que estão ainda lutando aí nos hospitais, infelizmente ainda entubados e passando por momentos difíceis aí das suas vidas. Vamos orar. Pai, nós te damos graças, ó Deus, em primeiro lugar, pela vida de pessoas, ó Pai, que o Senhor tem sustentado e que o Senhor tem curado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Marli e da Ivani também, que, ó Deus, estão nas nossas listas, ó Deus, circulando, e a igreja toda orando por suas vidas, e já estão vivendo, ó Pai, momentos de maior tranquilidade, podendo voltar para casa. No caso da Marli também, já com uma expectativa de alta. Do Guerra e da Márcia também, os patrões, ó Pai, do Romualdo, que têm passado, ó Deus, passaram pelo momento talvez mais crítico da Covid, e agora já estão muito melhores. E louvamos ao Senhor pelas respostas, ó Deus, às nossas orações.
Nós continuamos, ó Deus, orando, ó Deus, de forma insistente pela vida do nosso irmão Abenomil, que apresentou melhoras, mas hoje teve, infelizmente, um pequeno retrocesso, precisando ser entubado novamente. Pela vida, ó Pai, dos pastores, ó Deus, que também estão internados, ó Deus, lutando, ó Deus, pelas suas vidas, ó Pai, estão entubados. Infelizmente temos perdido, ó Pai, nos últimos meses, aliás, no último ano, tantos colegas, ó Pai, de ministério para a Covid-19. Nesse momento há muitos deles que estão doentes também. E pedimos, ó Deus, que a Tua misericórdia, ó Deus, alcance os Teus servos, ó Pai, ouvindo as nossas orações, a oração de suas famílias, as orações também de suas igrejas. Temos orado também, ó Deus, pela vida das esposas de pastores, das famílias de pastores, ó Deus, enlutadas. Algumas famílias, ó Pai, já vivendo dificuldades financeiras, ó Deus, muito grandes, ó Deus, porque eram sustentadas, ó Pai, primordialmente, ó Deus, pelos maridos, pelos esposos, por esses pastores. E pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide dessas vidas, mobilize também, ó Deus, as suas igrejas, ó Deus, e que nesse momento, ó Pai, que já é um momento difícil, ó Pai, de crise sanitária, que, ó Pai, o Teu povo possa cuidar, ó Deus, possamos cuidar, ó Deus, uns dos outros e atendermos, ó Deus, às necessidades uns dos outros. Queremos também, ó Pai, Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado, ó Deus, a vida de muitos daqueles, ó Deus, que também já passaram pela Covid na nossa igreja, como o pastor Márcio, como a Simone e também tantos outros. Hoje queremos também, ó Pai, orar pela vida, ó Pai, desse amigo, ó Pai, da Gisele, que infelizmente o Rodrigo passou, ó Deus, pela Covid, teve uma piora, ó Deus, foi entubado na noite de ontem, mas infelizmente não resistiu, ó Deus, à Covid e acabou falecendo no dia de hoje. Uma pessoa jovem, uma pessoa pela qual, ó Deus, muitos oraram, e agora, ó Deus, amigos e familiares, ó Deus, estão muito tristes, ó Deus, pelo que aconteceu, e nós compartilhamos também, ó Pai, deste momento de perda e de tristeza. Consola, ó Deus, os seus corações, os ajuda, ó Deus, a passar por esse momento difícil, e livra, ó Deus, o restante da família também de adoecer, ó Deus, ou de serem tomados também, ó Deus, por uma profunda tristeza, ó Deus, que os debilite. Assim te peço também, ó Deus, por muitos, ó Deus, que têm perdido, ó Deus, os seus familiares, ó Deus, nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano. Sabemos, ó Pai, da dor do coração, ó Pai, mas pedimos que nenhum deles, ó Deus, se abata profundamente, que o Senhor os guarde, os sustente, ó Deus, que eles possam a cada dia encontrar ânimo, significado para a vida, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa colocar, ó Deus, sentido, significado, ó Deus, e força, ó Pai, na vida de cada uma dessas pessoas, na vida de cada um desses irmãos. Continue abençoando a vida das pessoas envolvidas, ó Deus, com a área da saúde, com todo esse grande pelotão, ó Deus, de frente, ó Pai, de tratamento da Covid-19. Continue abençoando e multiplicando, ó Deus, as doses de vacina, ó Pai, no nosso país, para alcançar todos os vulneráveis, ó Deus, e, enfim, depois toda a população. Continue, ó Deus, também refreando, ó Deus, os ímpetos, ó Deus, dos políticos, as guerras, as mentiras, os debates desnecessários, as falcatruas, a corrupção, ó Deus, que ainda corre de maneira desordenada, ó Pai, do nosso país. Refreia o mal, ó Pai, em nosso país, nesse momento em que, ó Deus, todo o Teu povo sofre, não apenas pelos desmandos, mas por causa, ó Deus, de um vírus também que tem ceifado, ó Deus, a vida de tantas pessoas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bem? Muito bem. Uma notícia muito boa. Irmãos, eu hoje teria mais um cântico para cantar, mais alguns comentários para fazer, mas eu já vou encerrar o Pão das Três aqui. Por que eu vou encerrar um pouco mais cedo, né? Com 40 minutos é um tempo razoável. Porque se você está assistindo o Pão das Três, e faz muito bem de estar assistindo aqui, de estar participando com a gente, mas você tem menos de 60 anos de idade, corre lá para a igreja, até às 17 horas, ainda dá tempo, para você assinar a lista de presença. É muito importante que a gente faça isso, faça o mais rápido possível, para que a gente possa ir para o cartório lá, levar toda a documentação, tá bom? Então, amanhã é domingo, às 10h30 tem culto pelo YouTube normalmente, com o pastor Israel. Às 19 horas também, com a misericórdia do Senhor, nós estaremos então juntos no culto da manhã e da noite.
Que Deus abençoe então a vida de todos e até amanhã às 10h30 pelo YouTube.